Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos criar facilmente uma tabela de áreas para colocar nos nossos projetos. Portanto, eu tenho aqui um projeto já desenvolvido, tenho aqui uma série de áreas que estão utilizando tramas. Simplesmente temos um problema, é que estas tramas, a maior parte delas não tem um contorno definido, portanto eu preciso de ter uma polilinha de contorno para poder selecionar, porque é através desse contorno que eu vou conseguir definir áreas. Então o que é que eu vou ter que fazer? Muito rapidamente vou selecionar uma trama, faço duplo clique sobre ela e tenho aqui uma opção que diz Recreate Boundary, ou seja, recriar o limite, portanto, desta trama. Depois aparecem as opções Polyline, eu faço Polyline, e se eu quero pôr a trama associativa com este limite, eu digo que sim, faço Yes, Enter, e a seguir só tenho que fazer OK. Portanto, pode parecer muito, mas basta-me agora fazer aqui a mesma coisa, Recreate Boundary, Polyline, Yes, OK. Este já cá está. Este é a mesma coisa, Recreate Boundary, Polyline, Yes, OK. Vamos fazer o mesmo aqui, Recreate Boundary, Polyline, Yes, OK. Esta é a mesma coisa, Recreate Boundary, Polyline, Yes, OK. E por último, esta aqui, Recreate Boundary, Polyline, Yes, OK. Então, o comando que nós vamos utilizar chama-se Area Table. Portanto, eu escrevo na linha de comandos, Area Table, ele aparece-me aqui. Vamos ampliar. Area Table. E ele abre-me esta caixa de diálogo, onde eu posso definir a área que eu quero medir, selecionando uma polilinha fechada ou clicando numa área que esteja fechada, tal e qual como se fosse inserir uma trama. Outra das opções é se eu quero ou não criar uma tabela. Portanto, eu indico aqui Create Table, portanto, ou não criar tabela. Depois, o que é que vamos definir em termos... portanto, em termos de espaço, se o que vamos colocar dentro do espaço é a área desse espaço ou se vamos colocar o número do espaço. Portanto, eu neste caso vou pôr a colocar o número de espaço, o que quer dizer que quando eu selecionar uma polilinha, ele vai-me colocar um número lá dentro que me vai fazer referência à tabela. Depois, são coisas triviais, portanto, o que é que o textile que eu vou utilizar para a minha tabela, qual é o tamanho do texto, qual é a localização, qual é o número inicial que nós vamos começar. Portanto, eu vou começar no número 1 e depois, se eu quero colocar um prefixo ou um sufixo na área, ou um prefixo ou um sufixo no número da divisão. Em relação à tabela, podemos definir se, portanto, o número está associado com o desenho, se queremos ou não calcular a área total, portanto, por isso aqui aparece Sum Area, e depois o título da tabela, que eu vou chamar aqui tabela de áreas, o estilo da tabela que vamos utilizar, portanto, podemos definir um estilo previamente, não é isso que vamos explicar neste tutorial, e o First Header corresponde ao cabeçalho da minha tabela, e o second header, o que é que vai aparecer então em termos de segunda linha da tabela. Depois as unidades que vamos utilizar e eventualmente podemos usar um ratio que, por exemplo, eu posso dizer que a área que vai aparecer na tabela é o dobro da área que ele tem no desenho. Aqui punha 1 e 2. E então o que é que eu faço a seguir? Eu só tenho que vir aqui a Select Objects. Ele pede-me previamente para indicar onde é que eu quero começar a fazer a tabela. Eu vou fazer a tabela aqui alguns cá fora, clico aqui num ponto, reparem, a tabela já me aparece ali, diz-me tabela de áreas, diz-me o número do espaço, diz-me a área em metros quadrados, simplesmente ainda não tenho dados. E então o que é que vamos fazer? Vamos selecionar o primeiro espaço, que será esta polilinha aqui, e ele colocou aqui o número 1, não sei se repararam, e se eu for agora à tabela, ele tem o número 1 e tem a área correspondente. Estes valores que aqui estão aparecem com várias casas decimais, que são as que estão definidas no comando ddunits, portanto no comando units. Vamos agora selecionar esta, e eu reparo que está selecionado
porque aparece-me o número, a numeração nesse espaço, este espaço aqui. Parece-me que neste me esqueci de colocar polilinha. Vamos a este a seguir. Este já está. 4, 5 e 6. Portanto, se eu vier agora aqui a tabela, tenho então estes campos já todos preenchidos. Agora só tenho que fazer botão direito Enter. Fico com a minha tabela de áreas. E vamos agora ver uma coisa. Reparem, vamos ver o espaço 6, quanto é que ele mede neste momento. Ele mede 21.27. Vamos ver o que é que acontece se eu pegar, por exemplo, neste ponto e o arrastar aqui para fora. Portanto, eu tornei a área maior. E se eu vier ao desenho, ele já não mede 21.27, mas mede 27.88. Ou seja, ele ajustou na própria tabela. Portanto, a própria tabela acaba por ser dinâmica e vai se alterando em função das alterações que eu faço à polilinha. Ou seja, há uma alteração na área e essa alteração sofre atualizações na própria tabela. Porquê? Porque aquilo que está aqui a ser medido, portanto, a tabela está a ser configurada como um field de área. Portanto, o que quer dizer que, estando associado a uma polilinha, se alteramos a área da polilinha, a tabela fica automaticamente atualizada.